Tá bom. Queria dizer pelo menos que eu estou falando em dois princípios. A lógica do combate ao inimigo e a lógica da hierarquia militarizada que restringe ou impede qualquer tipo de direito que esse policial venha a ter do ponto de vista do direito político. Eu estou querendo fazer esse debate de forma fraterna. Podia fazer uma pergunta e de uma forma inclusive de perceber o quanto essa lógica, alimentada muitas vezes no teu discurso de que existe uma polarização entre direitos humanos e polícia, é ruim para toda a sociedade. Porque a gente está tentando discutir o princípio que os direitos humanos para todos eles estão sendo muito mais violados na favela, na lógica de que eles estão sendo entendidos como inimigos. O princípio da existência dos direitos e o princípio da lógica de que a obediência e o princípio da obediência é o único possível, ele é da lógica, por exemplo, da forma como a gente ainda tem hoje na questão dos crimes de desacato, que precisa ser extirpado. É preciso que a gente perceba, numa lógica de que a democracia precisa chegar à discussão da segurança pública. E ela não vai chegar à lógica da segurança pública enquanto a gente entende a sociedade como inimiga, entende a sociedade como inimiga a ser combatida. E aí, avançar para o princípio de desmilitarização da segurança pública é garantir democracia dentro. É garantir, por exemplo, ouvidoria externa e independente, que garante parte do controle social da população sobre a polícia e garante ao próprio policial que ele possa reagir diante da questão dos crimes de assédio moral que, na lógica da hierarquia militar, impedem ele de agir. Portanto, quando você mesmo diz que 57% querem a desmilitarização por isso, e aí você diz que eles estão entendendo errado, então é muito autoritarismo na visão de olhar como as pessoas enxergam as coisas. Na minha opinião, eles têm capacidade de avaliar a sua realidade. E quando votam 77% contra a desmilitarização, achando que a militarização é raiz de parte desses problemas, a gente não pode ignorar. E a gente não pode ignorar que, ao contrário, do ponto de vista dos oficiais, eles querem a manutenção da hierarquia e da lógica do combate ao inimigo. É preciso democratizar como um todo o Estado brasileiro e isso é o caminho. Agora, para isso, a gente está diante dos 50 anos do golpe militar, 30 anos do movimento das diretas, 25 do primeiro presidente civil, e a gente vê o quanto a gente precisa caminhar em entendimento sobre o que é democracia e como ela vai ser melhor para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Às vezes eu faço um exercício, como é que seria um governo Assis do governador. Não, estou fazendo uma brincadeira aqui com os princípios, né, que você defendeu aqui, como seria o governo seu aqui no Rio de Janeiro, tocante ao treinamento do policial militar. É porque parece que ele está indo para o policial militar tendo um debate. Está indo para uma sala de aula, uma palestra. Hoje, o policial do Rio é um dos que mais morre, porque a criminalidade tem acesso cada vez maior a armas de guerra, e nós estamos vendo aqui nos jornais armas chegando nas caixas, e que vem via Bolívia, via Venezuela, não é comprado aqui na loja, o fuzil você não compra, aqui na loja. Como é que se combate um marginal com um poderio bélico desse? Como se combate um marginal com um poderio bélico desse? Rezem para o governo de Tarcísio não serem sequestrados, não serem assaltados, porque talvez a polícia não esteja treinada e preparada para cumprir o seu papel. Então eu acho que está faltando uma dose de realidade nesse debate de desmilitarização. Na prática é impossível isso acontecer. Você não consegue fazer uma fusão de polícia militar e polícia civil. Os problemas vão apenas ser potencializados. Os problemas das duas instituições, você não consegue fazer você não vai transformar um delegado num coronel de polícia e nem um soldado num agente da polícia civil. São funções diferentes. Como é que você pensa em ciclo completo? Se hoje já há tanta dificuldade do policial militar, por exemplo, estar em todos os lugares, já há tanta dificuldade do policial civil de investigar a quantidade de normas de inquéritos. Imagina se todo mundo for fazer tudo isso.
Aí que não vai ter efetivo, não vai ter tempo, não vai ter gente de jeito nenhum. É impossível pensar numa polícia de discípulo único nesses moldes, de você criar uma única instituição sem ser militarizada. Hierarquia existe dentro das nossas casas, inclusive. Não é possível você ter um dono na rua sem alguém que esteja comandando. Até Black Bloc tem hierarquia, por que a polícia militar não vai ter? Então, enquanto tivermos uma polícia militar, nós temos que investir no seu aprimoramento, sim, no seu treinamento. O seu treinamento é melhor, investir sim que eles tenham mais cidadania, mas isso não quer dizer que eles têm que ser desmilitarizados para cumprir a sua função social, que é servir e proteger a sociedade. De perguntas do público. Eu vou pegar uma pergunta, lê-la e tanto o deputado quanto o professor terão 4 minutos para responder. É possível falar em desmilitarização sem falar no fim do proibicionismo ou a ilegalização das drogas? Com o proibicionismo, o crime organizado se arma para trabalhar muitas vezes, para traficar, muitas vezes com armas que vêm das Forças Armadas. E assim a PM precisa de mais armas do que o tráfico. É possível falar em desmilitarização sem falar do fim do proibicionismo ou a legalização das drogas? Essa é a pergunta. Aí, com o proibicionismo, o crime organizado se arma para traficar, muitas vezes com armas que vêm das Forças Armadas. E assim a PM precisa de mais armas do que o tráfico. Olha só, vamos lá. Não, acho que dá pra fazer o debate. Seguinte, primeiro, quando a gente está falando de ciclo completo, eu queria só fazer esse detalhe, né? Para muitos de nós, né, a gente vai pensar assim, de onde vem isso? A gente podia citar a maior parte das polícias dos Estados Unidos, desse país comunista, né, que a gente podia citar, que tem o ciclo completo. Isso significa que resolveu todos os problemas da polícia? Não. Ferguson está aí para mostrar que só isso não resolve. Mas a lógica é entender o que significa o ciclo completo. Você tem até polícias especializadas, também na maior parte da lógica da polícia estadunidense. Mas ali tem um sentido, e a gente basta ver esses seriados americanos para entender parte do que é isso. Tem um policial que está na rua, tem um investigador, tem isso. Isso é o princípio do ciclo completo, só para usar de um pouquinho de didática, para a gente saber o que está falando quando está dando isso. Não resolve todos os problemas, mas esse é o princípio. Que na opinião até de pessoas que podem ter alguma posição não tão desmilitarização, dizem que isso teria um impacto positivo. E outras, né? Eu posso pensar o coronel Ives, que foi agora interinamente no final do ano passado, comandante-geral da PM, discutia inclusive vários desses princípios para pensar nisso. Só para a gente poder localizar aqui o debate, para a gente pensar que algumas coisas que parecem impossíveis em vários espaços acontecem, são históricas, e a gente podia estar minimamente pensando nisso, sair do nosso local de conforto, desnaturalizar o presente e avançar para alguns debates que podiam estar sendo feitos com mais tranquilidade. Com relação a isso, olha só, são dois assuntos que se entrelaçam. A lógica da guerra às drogas é uma lógica insana hoje em dia, ela está dando errado em tudo quanto é lugar. Ela dá errado nos Estados Unidos, com mais dinheiro, com mais investimento, com mais armamento, ela não está dando certo. Na lógica que eles acham que tem que dar certo, de proibição dessas drogas que estão ilegais. Portanto, você já tem hoje, né, lugares e espaços que estão rediscutindo esse princípio, porque ele na verdade significou apenas mais segregação, apenas mais exclusão. A proibição da maconha, como lembra sempre o Renato Cinco em vários momentos que ele vai dizer, aqui no Brasil teve inclusive o início. O Rio de Janeiro foi o primeiro lugar que proibiu o chamado pito de banco, que era na verdade a coisa da maconha, com uma lógica específica em relação à população negra.
Só para lembrar, a PM também foi criada, no primeiro momento, na lógica de manter a escravidão e a opressão e o racismo na nossa sociedade. Só para pensar que são assuntos que se entrelaçam o tempo inteiro. É óbvio que a gente podia desmilitarizar a polícia, mas continuando na lógica de guerra às drogas, essa polícia continuaria agindo de forma militarizada, mesmo que ela fosse uma polícia civil. Né? Ou seja, a desmilitarização não é apenas a desvinculação das Forças Armadas, é repensar uma outra lógica de segurança pública. E nesse sentido, o problema da questão da legalização das drogas tem que estar acompanhada. Só para a gente antecipar um debate que muitas vezes cai no moralismo. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira, eu sofri pra caramba do uso problemático de uma droga legalizada. Acabou? Falta um. Ah, falta dois. É que vocês não têm essa ideia, mas como as caixas estão para vocês, o que se fala aqui em cima, às vezes a gente não escuta direito. Então, desculpa alguns momentos. Mas assim, eu tive problema com isso, ou seja, mas ali era um caso de saúde pública. Proibir a cachaça e prender aqueles que vendem cachaça ia piorar o problema, não ia resolver. E aí qual é a discussão da gente aqui? A discussão da gente aqui é parar na lógica do falso moralismo e entender que a guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. Portanto, é irracional. Não é humano falando. Eu queria falar especialmente para aqueles que não estão me ouvindo porque acham que eu sou comunista, socialista, que não vale a pena. Para pensar nisso. Nós não estamos discutindo socialização dos bens de produção, limitação da propriedade, não estamos discutindo isso. A gente está discutindo um princípio quase irracional. As pessoas estão morrendo por causa da guerra às drogas. Morrendo, os policiais estão morrendo também. Não é só o condenado, o policial está morrendo para isso. Portanto, avançar nesse debate é absolutamente necessário. Ele é urgente. E aí, a questão moral que nos prende numa lógica de naturalização, em que nos ensinaram que a droga pode ser proibida ou não, está na hora da gente superar isso. Está na hora da gente abrir esse debate e legalizar as drogas.